Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. Na aula de hoje eu vou usar a mesma planilha das aulas anteriores, tá? Mas aqui eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente, vou mostrar alguns detalhes que às vezes a gente não percebe, tá bom? Então essa é uma planilha limpa, tá? Uma planilha sem nenhum tipo de formatação. Eu vou clicar aqui dentro da tabela, dá pra gente ver que tem espaços, né, separando de outras coisas aqui. Eu vou clicar aqui em cima da tabela, página inicial e vou formatar como tabela. Tá? Vou formatar como essa tabela aqui. Quando eu cliquei, ele selecionou a tabela, dei um OK, está feito. Tá? O que acontece? Como eu tenho dados financeiros aqui, eu vou lá com o botão direito, formatar célula, vamos colocar a moeda aqui, tá? Só para aparecer as moedinhas, volto em página inicial, tiro aqui. Essas formatações que eu fiz aqui já são formatações que vocês devem estar ambientados, mas às vezes a pessoa, né, esquece, então eu acho bom fazer, tá? Bom, vamos lá, pessoal. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma segmentação de dados mostrando o tempo passando. Ah, Wagner, mostrando os anos passando? Não, eu quero mostrar os dias do ano passando, os meses do ano passando. Então, assim, é uma coisa um pouco diferente do que a gente fez aí em aulas anteriores. Para começar, pessoal, eu vou fazer uma tabela dinâmica, tá? Vou lá, clicar em inserir, tabela dinâmica. Posso mandar para outra planilha, tá? Ou posso fazer nessa planilha mesmo. Eu vou mandar para outra planilha. Vamos dar um nome para essa planilha aqui, ó. Análise de dados 1. Eu costumo colocar na frente, assim, eu prefiro deixar os meus dados brutos antes e o que eu analisar depois, tá? Vou clicar aqui em cima e aqui eu vou colocar algumas informações, tá? Vou colocar, por exemplo, a data. Vou colocar a data aqui. Por que você colocou a data, Wagner? Vamos voltar na minha planilha ali. Por que você não colocou o ano? Porque aqui eu coloquei os valores de data mesmo, exatamente o dia em que aquele carro foi vendido, tá? Então, assim, eu tenho uma noção um pouco melhor, né? Um pouco mais detalhada, mais específica de exatamente quando que o carro foi vendido. Então, eu vou colocar aqui a data, tá? E quando eu coloquei a data aqui, você pode olhar que ele separou em anos, trimestres, data e assim por diante. E agora eu vou colocar outras informações, tá? Por exemplo, eu vou colocar a informação aqui da unidade nas colunas, para separar aqui nas colunas, e eu vou colocar o lucro, só para vocês verem como que fica, tá? Aqui, se você dar um clique aqui, ó, você vai perceber que ele separou em trimestres, tá vendo? Ó? Ele separou em trimestres aqui. O que eu vou fazer agora? Vou clicar nesses dados, inserir, vou fazer um gráfico aqui. Vamos fazer um gráfico, acho que esse aqui tá bom. Eu vou mudar o design, tá? Eu vou mudar o design só para ficar um pouco mais bacaninho. Tá feito o design aqui. Tá, Vale, mas até aqui você não fez nada diferente, tá? Os trimestres, os anos passando, o lucro da empresa no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo. Mas e daí, tá? Em que você vai fazer diferente? Pessoal, quando eu clico aqui na minha tabela dinâmica, tá? E quando eu clico em analisar, vai aparecer essas duas guias. A primeira é a segmentação de dados, que a gente já trabalhou na aula anterior. A segunda é a linha do tempo, tá? Então vamos clicar em linha do tempo. Ele vai aparecer aqui uma informação, que é a data, e você vai clicar, selecionar ela e clicar OK. Wagner, mas espera aí, o que o Excel fez no final das contas? Pessoal, é o seguinte, quando você coloca datas no Excel e formata como data, então cliquei em botão direito, formatar células, aqui já está data, mas se não tivesse como data, você poderia colocar como data, né? Porque às vezes a gente salva como texto, nem vê, né? Ou então pega, copia e cola de um outro arquivo para cá, vem como texto. Você pode vir aqui e colocar a data, tá? Aqui já está a data, então ok. O que acontece? O Excel percebe que isso daqui é o tempo passando, é uma coluna onde você tem dados temporais, tá? Então, nessa coluna que você tem dados temporais, quando você seleciona a tabela dinâmica, analisar, inserir linha do tempo, ele vai criar uma linha do tempo aqui. É uma coisa não muito comum, tá? Das pessoas fazerem. Vou clicar aqui, vou só aumentar a linha do tempo. Ó. Não é uma coisa muito comum, não é todas as pessoas que trabalham com Excel que sabem disso. E aqui você pode clicar nessa barrinha e arrastar. Tá? Note que aqui ele separou em ano,
e os meses do ano passando, ó, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Tá, Wagner, mas como que essa barrinha vai me ajudar? Realmente, como que essa barrinha vai me ajudar? Deixa eu só diminuir um pouquinho de tamanho, que eu quero mostrar a barrinha inteira. Ó. Como que essa barrinha vai me ajudar? Imagina que você quer somente informações de um determinado período de tempo. Por exemplo, essa empresa ela não começou a trabalhar em janeiro de 2020. A empresa começou a trabalhar efetivamente em agosto de 2020. Então, para que você vai precisar dos dados anteriores? Você não precisa, tá? Mesmo se tivesse informação, você não precisava. E aí você quer ver o faturamento da empresa no primeiro ano dela funcionando. Então, você vai colocar aqui, ó, de agosto. Tá vendo que eu selecionei esse... Só passar o mouse aqui que aparece uma seleção diferente. Ó. Até julho do outro ano. Tá? Então aqui eu tenho o faturamento da empresa. Tá vendo que ele muda? Ó? Se eu aumentar aqui, ó, tá vendo que ele muda o gráfico? Então ele vai até aquele período. Então aqui, ó, o primeiro ano da empresa, na verdade, foi esse espaço de tempo aqui. Então eu selecionei só esse espaço de tempo. E ele modificou automaticamente. Tá? O gráfico foi modificado automaticamente. Aqui você pode editar esse gráfico, tá? Faça a edição que você quiser aqui. Aqui eu só vou mudar, só para vocês verem ó, que foi editado. Ó. Essa parte de edição de gráfico, eu não vou ficar muito atento a isso, porque é uma coisa mais que vocês podem aprender aí, olhando outros cursos, né? Mas procurando aí na internet mesmo. Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu quero criar um painel, eu quero criar um lugar que eu só vou trabalhar naquele lugarzinho, tá? Dentro do Excel. Eu não quero ficar clicando de uma planilha para outra planilha. Então eu vou abrir aqui, vou colocar aqui Dashboard. E vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, apertei Ctrl para selecionar os dois, copiei, colei ele no meu Dashboard, tá? Então ele está vinculado com aquela tabela dinâmica ali. Eu vou deixar aqui quietinho por enquanto, tá? Só aumentar aqui para aparecer tudo bonitinho. Vamos descer isso daqui. Agora é o seguinte, você pode voltar nessa sua análise de dados 1, tá? E fazer uma outra análise com esse mesmo conjunto de dados. Vamos aqui, né? Vamos clicar aqui, vamos mostrar aqui a lista de campos, porque ela sumiu quando eu fui trabalhar. E aqui eu vou fazer uma nova análise, tá? Vamos colocar aqui o nome do automóvel. Nome do automóvel. Tá? Vou colocar aquele aqui nas colunas. Preço da compra e preço da venda. Então eu modifiquei o gráfico. Tá vendo que eu modifiquei o gráfico? Tá? Quando eu venho aqui no outro dashboard, ó, o gráfico está modificado. Tá? Wagner, mas por que você quer modificar o gráfico? Você não quer fazer um único dashboard com várias informações? Sim, eu queria mostrar para vocês que se você alterar aqui, altera aqui direto. Tá? Isso é uma coisa bastante interessante. Vamos voltar aqui para o gráfico inicial. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de trabalhar nessa tabela dinâmica aqui, que está na planilha análise de dados 1, eu vou copiar e vou colar para cá. Tá? Eu colei longe só porque o gráfico estava aqui, viu? Eu poderia copiar para cá, ficou mais fácil, né? Vou só excluir isso daqui então. Ó, aqui eu criei uma nova tabela dinâmica, mas está na mesma planilha. Ou seja, tudo que eu fizer aqui e selecionar na minha segmentação aqui temporal, né? Ele também vai modificar. Então aqui eu vou fazer aqui o que eu estava fazendo anteriormente. Ó. Eu vou tirar essas informações aqui. Eu vou colocar nome do automóvel aqui na coluna, tá? E vamos colocar aqui o lucro mesmo, tá? O lucro que cada empresa teve nos automóveis. E aqui eu vou fazer uma outra figura, só para vocês verem que é uma outra figura, tá? Não estou preocupado aí com formatação, qualidade, não. Coloquei aqui uma outra figura diferente, ó. Vou formatar ela clicando em Design, mais ou menos a mesma formatação da outra, só para ficar padronizadinho, tá? Então aqui eu tenho, ó, os carros vendidos em diferentes períodos do ano, tá vendo? Então aqui eu tenho aqui, ó, o Uno, o Gol, o Ford Ka e assim por diante. Só que nesse caso está de agosto até agosto do outro ano, tá bom? Vamos mudar isso daqui? Vamos pegar essa setinha aqui, ó, e vamos arrastar ela até agosto do outro ano. Note que ele muda a figura. E ele não muda somente essa, como ele muda essa daqui também.
Ó, vou fazer de novo, ó, vou voltar aqui, de agosto até julho, aqui, ó, modificou os dois gráficos, por quê? Os dois estão na mesma planilha, são duas tabelas dinâmicas diferentes na mesma planilha, ou seja, as duas estão vinculadas com a mesma linha do tempo, tá bom? Então, se eu mudo uma, mudo a outra. Wagner, por que você fez isso? Bom, agora eu posso clicar aqui, Ctrl C, Ctrl V, deixa aqui, ó, tá? Deixa aqui. Agora, o que acontece? E se você quiser uma informação, que na verdade ela é um pouco diferente disso aqui, ela é uma informação aí que você não quer vincular ela com essa mesma linha temporal, você quer vincular ela com outra coisa, ou com outra linha temporal, ou com qualquer outra coisa. O que você pode fazer? Bom, gente, você pode simplesmente vir aqui na sua planilha de dados brutos, inserir e fazer uma nova tabela dinâmica, tá? Vamos fazer uma nova tabela dinâmica, vamos chamar de análise de dados 2, para a gente não se perder aqui. Vou colocar ela na frente da análise de dados 1. Aqui, tá? E aqui eu vou fazer uma nova abordagem, tá? Uma coisa diferente. Por exemplo, agora eu quero olhar o nome do automóvel, preço da compra, preço da venda, tá? Vamos supor que eu queira fazer isso aqui. Aqui ele somou o preço dos carros, nesse caso eu acho mais interessante ver a média, né? Talvez seja mais interessante aí. A média que você está comprando, a média que você está vendendo os carros. E aí ele já separa por tipo de carro, tá? Porque eu coloquei aqui nas linhas. E aqui você faz uma outra análise, sei lá, faz um gráfico de pizza aqui, ó. Faz um gráfico de pizza, isso, esse daqui, ó. Vai lá, muda o design também para ficar um design parecido. Ou então, se você não quiser um design parecido, faz do jeito que você acha que fica mais bonito. O que acontece? Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar isso daqui, vou colar para o meu dashboard. Tá? Opa, eu colei em cima da outra aqui que estava selecionada. Olha só. Vou colar fora, né? Isso, agora sim. Vou deixar uma do ladinho da outra, só para a gente ver aqui o que vai acontecer. Agora eu vou mudar a minha linha temporal, tá? Eu vou modificar a minha linha temporal. Vamos ver quem que muda aqui? Ó, qual gráfico mudou? Conseguiram perceber? Ó, mudaram os dois gráficos, que eram os gráficos que estavam na análise de dados 1, onde eu fiz todo o procedimento, tá? Conectando eles e mandando para o dashboard. Só que a análise de dados 2 não muda. Esse gráficozinho aqui não muda. Ó, tá vendo? Vendo que ele não muda? Ou seja, esses dois aqui mudam porque eles estão linkados com a análise de dados 1. Esse outro aqui não muda porque ele está na análise de dados 2 e aqui eu não fiz segmentação temporal. Tá? Ah, poderia fazer? Poderia. Você pode clicar aqui, analisar, inserir linha do tempo e fazer a modificação da maneira que você achar melhor. Mas nesse caso eu não quis. Então, assim, já ficou um dashboard aí onde você tem informações diferentes baseadas em uma planilha e uma informação baseada em outra planilha, tá? E aqui é aquela questão de formatação, tá, gente? Você poderia vir colocar, por exemplo, um fundo padrão. Vamos escolher um fundo parecido aqui, né? Poderia colocar um fundo padrão. Aqui se você quiser, pode colocar novas informações aqui embaixo, colocar o nome da empresa e assim por diante, formatar essas figuras para ficar da maneira que você quiser, tá? Isso tudo eu já mostrei em aulas anteriores, então por isso que eu não vou mostrar aqui. Tem vários botõezinhos aqui, tá vendo? Soma de lucro e assim por diante. Talvez você queira que esses botões não apareçam, tá? Então você pode clicar aqui no gráfico, tenta clicar em cima de onde está esses botões e coloca aqui, ó, ocultar os botões do gráfico, tá vendo? Você pode clicar aqui, ó. Tem que ser em cima do cinzazinho aqui, tá? Dos botões mesmo. Ó, ocultar, ó, se você quiser também, tá? Se você achar que é interessante. Porque aqui nesse caso, né, a gente só vai trabalhar aqui com a minha segmentação temporal. Então você poderia só usar isso daqui. Olha, gente, nosso lucro de maio de 2021 até maio de 2022, ó, foi esse daqui. E aí você pode comparar com os anos anteriores, arrastando, tá? Então fica bastante bacana. O que mais a gente pode fazer? Aqui você tem os meses passando, tá? E aí você fala assim, ixi, Wagner, mas aí não me adiantou, porque eu tenho dados
dentro do mês, eu só quero analisar o mês de fevereiro, por exemplo. E aí, como é que eu faço? Gente, você pode clicar aqui, ó, tá? E selecionar anos, trimestres, meses, tá? Eu vou selecionar, vou modificar aqui, ó, vou selecionar dias. Tá vendo que ele aparece os dias aqui direitinho? Opa, eu quero, na verdade, do dia 7 de agosto. Vamos voltar aqui, que eu passei demais. 7 de agosto. Só que eu não quero até junho do outro ano. Eu quero 7 de agosto. Diminuir aqui. Até dia 1 de fevereiro do ano seguinte. Ele já muda, tá vendo? Ele já faz a modificação. Ah, Wagner, então quer dizer que se eu tiver dados dentro de um mês, os dias passando, eu posso fazer isso? Pode. Você pode fazer com os meses, como estava anteriormente. Você pode fazer por trimestres, tá? Ah, eu quero só selecionar a partir do segundo trimestre do ano até o segundo trimestre do outro ano, pegando os 4 trimestres aqui em sequência. Ah, Wagner, por que não apareceu aqui, né, esses outros últimos 2 trimestres? É porque aqui a empresa não trabalhou, tá? Essa empresa aqui acabou não trabalhando. Mas se você pegar um período de tempo onde teve trabalho, aparece todos, tá vendo? Notem que muda aqui e muda aqui ao mesmo tempo. E se você tiver dados anuais, né, nesse caso 2020, 2021, 2020, 2021, então assim, você consegue brincar com isso da maneira que você achar melhor. Uai, Wagner, mas e aquela questão de inserir, tá? Analisar, inserir segmentação de dados. Se não tem, tá? Vou colocar aqui inserir segmentação de dados. Vamos selecionar a unidade e ano somente, só para aparecer os botões da unidade do ano. Vamos subir isso daqui, ó. Vamos copiar e vamos mandar para o nosso dashboard aqui. Aqui eu, de novo, salvei dentro da figura, né? Você tem que selecionar fora. Vamos colocar os botões aqui embaixo, tá? Quando eu clicar aqui, pensem um pouquinho. Vai modificar qual gráfico, tá? Essa segmentação. Sei lá, se eu clicar somente o ano de 2022, quais gráficos vão mudar? Dá uma pausada, dá uma pensada. Notem que eu vim daqui, né? Eu vim da análise de dados 1. Então, quando eu clicar 2022, ele só vai mudar esse daqui, ó, tá? 2021 só vai mudar esse daqui. 2020 só vai mudar esse daqui, tá? Por que, Wagner? Porque eu cliquei aqui antes de fazer analisar, antes de inserir minha segmentação de dados. Se eu clicar aqui, por exemplo, analisar, inserir segmentação de dados e colocar aqui, colocar o nome do automóvel, né, já que foi o que a gente trabalhou aqui, copiar e colar lá, ó, vamos clicar somente em Export. Tá vendo que ele só modificou esse daqui? Por quê? Porque eu cliquei em cima daquela tabela dinâmica ali, tá? Então, assim, tem coisas que são vinculadas com a planilha, e eu vinculei esses dois com a minha planilha para fazer a segmentação de dados, mas eu continuo podendo fazer normalmente a minha inserir segmentação de dados usando as tabelas dinâmicas diferentes aqui, tá? E eu poderia fazer a mesma coisa com essa daqui, mas eu acho que eu já mostrei um pouco do que eu queria, tá? Aí você muda a formatação, não é o meu foco aqui trabalhar com formatação, mas eu acho já bastante interessante para vocês já terem essa noção, tá? Deixa eu limpar aqui para ficar bonitinho, deixa eu limpar aqui para aparecer todos. Então assim, eu acho que dessa forma, se você construir uma planilha nesse sentido, tá vendo que você está aglutinando, você está agrupando várias informações num único painel, num único dashboard, tá? Então, assim, eu acho bastante interessante, eu acho que vai te ajudar ao longo do tempo, tá? Aqui, como eu posso colocar trimestres, eu posso aqui, ó, clique no botão esquerdo, diminuir esse tamanhozinho aqui, e aí você organiza da forma que você vai achar melhor ali para a sua empresa, né? Arruma um lugar para colocar o logotipo da empresa, muda fundo, muda os gráficos, assim por diante. Aqui, talvez, se eu deixar assim, fica razoávelzinho aqui, fica fácil de ser trabalhado. E assim, sempre quando você fizer esse tipo de formatação aqui das suas planilhas, tente fazer de uma forma que qualquer pessoa possa fazer, porque às vezes você criou a planilha, mas outra pessoa vai apresentar. Então vale a pena você explicar direitinho para a pessoa, ó, esse daqui é desse daqui, esse daqui é desse daqui,
esse daqui é desse daqui e assim por diante. É claro que no grupo de trabalho, né, você vai conhecendo as pessoas, vai mostrando e aí as pessoas se acostumam, tá, a fazer aquilo. Mas eu acho bastante interessante mostrar esse passo a passo aqui para vocês, usar segmentação de dados, essa questão da. Bom, um abraço.